E aí, beleza? Na Antártica, um grupo de cientistas estão perfurando o gelo para obter amostras do núcleo. E à medida que a broca desce, o gelo começa a rachar sobre seu acampamento e as ferramentas começam a afundar. Jason quase cai no buraco também, mas Jack e Frank o seguram a tempo. Então Jack arrisca pular sobre uma rachadura para recuperar as amostras e quando ele pula de volta, o gelo se quebra sob os seus pés e ele cai. No entanto, felizmente ele consegue usar um machado para se segurar e seus amigos o trazem de volta para ambos assistirem como toda a plataforma de gelo está se quebrando. Alguns meses depois, Jack participa da conferência da ONU sobre aquecimento global em Nova Delhi para informar a todos os líderes mundiais que a Terra, depois da poluição e da onda de calor no Ocidente, a Terra passará por uma nova era do gelo que congelará todo o planeta. Quando os políticos perguntam quanto tempo resta, Jack explica que pode levar séculos ou décadas, mas se eles não pararem de poluir o planeta, seus netos enfrentarão as consequências. Infelizmente, os políticos apontam que isso custaria muito dinheiro e rotulam o discurso de Jack como afirmações sensacionalistas, algo vindo de alguém querendo derrubar o poder político. Fora do prédio, as pessoas estão protestando contra mudanças climáticas e um repórter comenta sobre a neve, algo nunca acontecido naquela área antes e está causando caos na cidade. Após a conferência, Jack encontra Terry, que trabalha na administração oceânica nacional, e Terry concorda com os pontos de Jack. Eles saem juntos para compartilhar teorias e alguns dias depois, na estação de monitoramento de Terry na Escócia, onde seus funcionários percebem que uma boia está mostrando uma enorme queda de temperatura, mas o seu colega apenas acha que isso é um defeito. No Japão parece ser um dia chuvoso normal, quando de repente enormes pedras de granizo começam a cair do céu, destruindo veículos e prédios, até ferindo algumas pessoas. E nos Estados Unidos, relatos de um novo furacão pegaram os especialistas em clima de surpresa. Este furacão é o mais forte já registrado e está matando centenas de pessoas, fora a destruição em todo o estado. E na Estação Espacial Internacional, os astronautas notam tempestades gigantescas, incomuns formadas no céu, algo extremamente raro, ainda mais nesta estação do ano. Enquanto isso, o filho de Jack, Sam, é um gênio na matemática e está voando para Nova York junto com seu amigo Brian e uma garota que ele gosta, Laura, para uma competição. No entanto, foi justamente nesta tempestade forte que o avião entrou, fazendo-o tremer, então todos apertaram os cintos, seguraram firme enquanto o temor piorava. Felizmente não dura muito e Sam percebe que agora está segurando forte a mão de Laura. Quando chegam a Nova York, ficam surpresos ao ver um grande grupo de pássaros voando para o oeste, fazendo uma migração forçada da sua espécie. Na verdade, os animais em fazendas e zoológico também estão se comportando estranho, como se estivessem com medo de algo. Sam e seus amigos vão para a competição e se saem muito bem, mas Sam começa a notar que um menino de outra escola chamado JD continua flertando com Laura. Mais tarde, na estação de monitoramento, Terry finalmente percebe a boia registrando queda de temperatura no oceano e não era um defeito. O funcionário conta que viu essa queda outro dia, mas logo descobrem que várias boias estão enviando o mesmo relatório. Terry decide ligar para Jack e dizer que a sua teoria está acontecendo e a velocidade é muito mais rápida, algo que não ocorre desde a última era do gelo há 10 mil anos atrás. O único método de previsão capaz de representar esse cenário é o que o Jack fez, então os noticiários informam que o furacão está piorando e a guarda costeira fechou as praias. Um técnico no Centro de Monitoramento de Clima da Califórnia estava ocupado com sua namorada. Ele ouve um barulho, o país era o zelador, e o telefone toca, e o técnico recebe uma chamada de socorro de um repórter em Los Angeles que revela que está chovendo pedras de granizo do tamanho de bola de golfe. O técnico então verifica a TV e descobre que está começando a formar um tornado em Los Angeles, então ele chama seu chefe para alertar. Porém, eles descobrem que o tornado é maior do que o normal e, voltando para Jack, ele e seus colegas assistem aos relatórios nos helicópteros de notícia, que estão filmando vários tornados se formando rapidamente ao redor de Los Angeles e estão destruindo tudo pelo caminho. As pessoas entram em pânico e tentam escapar, mas até mesmo os veículos grandes são levados pelo vento e logo os prédios começam a desmoronar também. O Centro de Monitoramento do Clima também é atingido
atingido e mal consegue se manter em pé nas ruínas depois. Logo, o presidente ordena a suspensão de todo o tráfego aéreo, mas 2 aviões não conseguem retornar a tempo e caem no meio oeste. Uma reunião de emergência é realizada no escritório de mudanças globais em Washington e eles compartilham relatos de condições climáticas estranhas e violentas em todo o mundo. Graças à confirmação de Terry, Jack pode explicar que isso está acontecendo por causa das correntes no Atlântico Norte, que estão sendo afetadas pelo gelo polar que está derretendo rápido demais devido ao aquecimento global. Ele também menciona que isso pode começar a piorar em breve, no entanto, uma mudança climática ainda é uma teoria, então o chefe de Jack lhe dá 48 horas para encontrar provas e enviar ao governo. Então, com a ajuda de Frank, Jason e da meteorologista da NASA, Janet, Jack começa a trabalhar duro na redação de um bom relatório para provar o que está acontecendo. Quando ele finalmente tira uma pausa, sua equipe consegue terminar alguns cálculos e descobrem que resta apenas 6 semanas antes de uma nova era do gelo atingir todo o planeta. No dia seguinte, Jack recebe uma ligação de seu filho Sam, que explica que está preso em Nova York porque a chuva incansavelmente está inundando a cidade e causando muitos fechamentos. Depois de desligar o telefone, ele descobre que JD está oferecendo ao grupo para ficar no seu apartamento chique, pois ainda o mau tempo não afetou a capital. As pessoas estão entrando em pânico e saqueando os supermercados e Jack consegue se reunir com o vice-presidente. Ele explica que a situação é crítica e eles devem começar a evacuação de toda a cidade, mas o vice-presidente ainda o ignora. Enquanto isso, no norte da Europa tem nevado a uma velocidade maluca nas últimas 24 horas, sem sinal de parar. Uma equipe de busca e resgate é enviada para recuperar a família real, mas os helicópteros têm zero visibilidade e acabam voando no olho da tempestade. Logo, os instrumentos e as lâminas dos helicópteros começam a congelar, fazendo com que caiam e se choquem. Apenas um piloto consegue sobreviver, mas assim que ele olha para fora, é congelado até a morte. Terry ouve falar desse incidente e envia dados confidenciais para Jack, porque ele tem um computador mais potente para analisá-los. Assim, ele descobre que a formação desse novo furacão na Terra não deveria acontecer. E em Nova York, já está chovendo há 3 dias, todos os trens foram suspensos e agora a água está jorrando dos bueiros pelas ruas. No Canadá, o oceano subiu 10 metros em segundos e causou tempestades terríveis. Na verdade, há relatos até de um furacão tropical. Sam e seus amigos veem esses relatos na TV antes da energia ser cortada e JD anuncia que quer buscar o seu irmão e ele então oferece carona ao grupo também. Ao saírem do prédio, veem que a cidade está em absoluto caos, a inundação está aumentando e os funcionários do zoológico local descobrem que os lobos escaparam. Muitas pessoas estão correndo para se esconder na Biblioteca Nacional, embora um morador de rua não seja permitido entrar por causa do seu cachorro. Os veículos não conseguem mais se mover por causa da água e muitas pessoas ficam presas dentro dos seus carros. O grupo de Sam começa a correr em direção à biblioteca também, mas Laura fica para trás para ajudar uma família em um carro e acaba machucando a perna com isso. De repente, um tsunami gigantesco aparece do nada e atinge a Estátua da Liberdade, antes de lentamente engolir toda a cidade, matando milhares de pessoas. Sam então corre de volta para a rua para pegar a Laura e a leva para dentro da biblioteca. E a onda, que é extremamente forte, entra no primeiro andar da biblioteca e inunda todo o prédio. Momentos depois, Jack termina seus cálculos e liga para Terry para informá-lo de que o ar está descendo muito rápido. A temperatura nunca esteve assim e criaria tempestades fortes no Canadá, Escócia e Sibéria. Estão se intensificando e chegarão em outras áreas em breve. Sua estimativa de 6 semanas estava errada, levará apenas 48 horas para que uma nova era do gelo comece no planeta Terra. Não há nada mais que a humanidade possa fazer para impedi-lo, só apenas tentar salvar vidas. E nesse momento, Jack recebe um alerta do que está acontecendo em Nova York. Então ele corre para se encontrar com sua esposa Lucy e está preocupado com seu filho. Já em Nova York, os sobreviventes, incluindo um cachorro chamado Buda, estão tentando se acomodar na biblioteca. Ninguém tem sinal nos celulares, então Sam procura por um telefone público de linha antiga e ele acaba descendo para o andar abaixo alagado para encontrá-lo. Liga para os seus pais para dizer que está bem e Jack o informa sobre o que está
recentemente acontecendo, pedindo ao filho que fique dentro da biblioteca, porque a tempestade piorará e todos que estiverem fora congelarão até a morte. A água nesse andar começa a subir a cada segundo e a inundação atinge o teto, encerrando a ligação. Por um segundo, Laura pensa que Sam se afogou, mas felizmente ele consegue nadar para fora. Então Laura procura roupas secas para Sam e o abraça para compartilhar o calor do corpo. Momentos depois, todos começam a ouvir um barulho estranho e Buda começa a latir, e quando olham para fora, um navio de carga está navegando pelas ruas alagadas, esmagando os veículos sobre ele. Enquanto isso, Jack decide ir a Nova York para salvar o seu filho. Independentemente do perigo, seu chefe sabe que não pode impedi-lo, mas primeiro pede para ele tentar novamente falar com o governo, pois dessa vez terá uma reunião com o próprio presidente dos Estados Unidos. Durante a reunião, Jack faz uma apresentação impressionante, mostrando que o planeta já está perdido e estará embaixo de uma nova era do gelo. E a única coisa que as pessoas podem fazer nesse momento é ir para o sul o mais para baixo possível, México ou até mesmo os países mais ao sul. O vice-presidente desaprova, pois não tem um bom relacionamento com o México, porém dessa vez ele é repreendido pela equipe do presidente por não ter prestado atenção quando isso deveria ser relevante. Para facilitar o plano, Jack marca no mapa dos Estados Unidos os locais onde tem pessoas a serem resgatadas. E infelizmente explica que é tarde demais para aquelas que estão mais ao norte, pois qualquer pessoa que entrar na área congelará até a morte. De volta à estação de meteorologia, Terry está preso e sem energia. Então a equipe decide beber um uísque, pois não acredita que serão resgatados. Em Nova York, a biblioteca também está sem energia e o morador de rua leva Buda para dar uma volta. E é ele que percebe que há pessoas andando na neve indo em direção ao sul. Então os sobreviventes da biblioteca começam a se preparar para fazerem o mesmo e Sam tenta impedi-los, informando sobre o que Jack disse, mas a maioria das pessoas ignora e sai de qualquer maneira. Apesar de um pequeno grupo ficar para trás, como a temperatura está caindo muito rapidamente, não tem escolha a não ser começar a queimar livros para aquecer o local. Eles também quebram as máquinas de venda para acessar alguns alimentos e usam tapetes como cobertores. Fora da cidade, as pessoas estão sofrendo com o frio e se arrependendo de terem saído da biblioteca, e algumas delas estão começando a morrer também. Enquanto isso, no México houve uma inversão de papéis, pois é o país que fecha as fronteiras porque não consegue lidar com os refugiados americanos. Todas as estradas ficam congestionadas e tem pessoas que começam a atravessar o rio para chegar à cidade do México com imigrantes ilegais. Algumas horas depois, o tráfico finalmente começa a se mover normalmente porque o presidente americano fechou um acordo. Ele perdoará toda a dívida latino-americana em troca da abertura das fronteiras. E em um hospital em Washington DC, Lucy está lendo para um de seus pacientes quando recebe más notícias que as pessoas entraram em pânico e fugiram, então não há mais ambulâncias disponíveis. Uma colega diz que um policial com uma máquina de limpar neve pode ajudar, mas o paciente que ela tem não pode sair a não ser em uma ambulância. Lucy diz a sua colega para sair enquanto ela fica com a criança esperando por uma ajuda adequada. De volta a Jack, ele fica surpreso ao receber a ajuda de Frank e Jason para resgatar seu filho. Usando o equipamento científico feito pela Antártica, eles atravessam as terras congeladas em seu caminhão. Mas um veículo encontra um bloqueio na estrada e sofrem um acidente, e agora não tem escolha a não ser continuar a pé usando raquetes de neve e ficando conectados por uma corda. Eles conseguem caminhar por algumas horas, mas não sabem onde estão exatamente. E um desses momentos eles caminham em cima de um prédio e o vidro se rompe e Frank cai imediatamente, arrastando o outro colega com ele, e Jack consegue interromper a queda com seu machado novamente, mas o vidro sobre ele começa a se rachar também. Primeiro Frank corta a corda para soltar o trenó principal, mas isso não é o suficiente. Então Frank, decidindo que não conseguirá e o vidro está trincando, corta a própria
acorda e também cai, e os seus amigos apenas gritam por ver o seu amigo caindo. Depois, Jack e Jason montam uma barraca para passar a noite, e no hospital uma ambulância finalmente para pegar Lucy e o paciente. Na Casa Branca, o presidente também está sendo evacuado, mas momentos depois o vice-presidente recebe a notícia de que o presidente ficou preso na tempestade e não conseguiu sobreviver, e ele agora era o novo presidente dos Estados Unidos. Na Estação Espacial Internacional, os astronautas veem como uma enorme nuvem está cobrindo o planeta e tiram algumas imagens para enviar para Janet. Assim que ela prevê que a tempestade atingirá Nova York em menos de uma hora. Na biblioteca, Laura não consegue dormir, então Sam conversa com ela, admitindo finalmente seus sentimentos, que sempre gostou dela, e ela responde com um beijo. Na manhã seguinte, o grupo descobre que Laura desmaiou devido a uma febre, e eles procuram sintomas em um livro de medicina e verificam a perna dela, percebendo que o corte do outro dia causou envenenamento do sangue pelo frio intenso. O livro diz que ela precisa de penicilina imediatamente ou perderá a perna. Então Sam decide entrar no navio de carga para procurar remédios, e Brian e JD se voluntariam para ajudar. O trio chega ao navio rapidamente, sem perceber que o cheiro está sendo detectado pelos lobos que escaparam do zoológico. A porta da enfermaria está fechada, então Sam sai por uma janela do corredor e escala cuidadosamente em volta da parede. Ele quebra a janela da enfermaria, abre a porta para os seus amigos, e Brian finalmente encontra penicilina. Sam quer voltar imediatamente, mas Brian e JD apontam que também deveriam pegar comida. Enquanto estão na cozinha, o trio é surpreendido pelos lobos, que começam a persegui-los pelo navio. Um lobo consegue morder a perna de Jason, então Sam o atinge até soltar seu amigo, e eles fecham uma porta atrás deles. E bem, nesse momento, o olho da tempestade finalmente cobre Nova York, e Sam percebe e faz um plano. Ele atrairá os lobos para fora da sala para que seus amigos possam trancar a porta. Então Sam começa com seu plano, mas dentro da sala ele pisa acidentalmente em um vidro quebrado e chama a atenção dos animais. Ele começa a correr e rapidamente consegue atrair os lobos para um corredor e trancar a porta. Os lobos vão para a outra extremidade do corredor para tentar alcançar a cozinha, mas Brian e JD já trancaram a porta também e agora estão recolhendo suprimentos. Eles levam as coisas e JD, ferido, eles arrastam para fora do navio ao mesmo tempo que os prédios ao redor começam a congelar. Brian e Sam têm que pegar o JD e correr para a biblioteca, onde entram na sala aquecida e o prédio congela por completo. O grupo joga mais livros para fortalecer o fogo e assim sobreviverem. Na passagem congelada, Jack e Jason continuam se movendo, mas eventualmente Jason desmaia de exaustão. Jack precisa arrastá-lo pela neve quando vê o olho da tempestade chegando, e ele começa imediatamente a cavar na neve. Encontra uma abertura, joga Jason e entra na sequência para que fiquem fora da área congelada. Algumas horas depois, Jason acorda e encontra a barraca montada e algumas fogueiras acesas. Assim que Jack vê que seu amigo está bem, ele quer continuar porque acha que Sam pode não ter sobrevivido a esse tempo. Enquanto caminham pela tempestade, eles continuam encontrando corpos congelados por toda parte e eles só param para dormir na barraca durante a noite. Jack comenta que a humanidade sobreviveu apenas a uma era do gelo, mas dessa vez, como não cuidou do planeta, será impossível sobreviver a esta. Algum tempo depois, a Estação Espacial Internacional percebe que a tempestade está se dissipando na Europa e eles finalmente conseguem ver a Terra novamente. Ao mesmo tempo, Jack sai da barraca e vê o céu mais claro. Agora fica mais fácil andar sobre a neve e começam a chegar a Nova York, encontrando a Estátua da Liberdade completamente congelada e um monte de navios presos no gelo. Quando o GPS indica que estão em cima da biblioteca, recusam-se a desistir. A dupla entra no prédio através de uma janela, enquanto olham ao redor, começam a perder a esperança. Mas veem a luz embaixo da porta da biblioteca e abrem para encontrar o grupo vivo, e até Laura está melhor. Sam vê o seu pai e corre para abraçá-lo, e os outros percebem que há uma esperança de sobreviver. Em algum momento depois, no México, o vice-presidente assumiu como novo presidente, e ao ouvir falar dos sobreviventes na biblioteca, anuncia na TV que estava errado
e iniciará uma grande operação de resgate para recuperar todas as pessoas presas na grande tempestade de neve. Em breve, os helicópteros chegam a Nova York e levam o grupo embora, incluindo o simpático Buda que sobreviveu. Eles também encontram muitos outros sobreviventes em outros países e na Estação Espacial Internacional, os astronautas assistem à Terra e percebem que é o ar mais limpo do que já viram. E a Era do Gelo foi uma forma da Terra limpar a poluição causada pelo homem. Terminando assim, Um Dia Depois de Amanhã, filme de ficção científica de 2004. E eu espero você no próximo vídeo. Este foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!